Olá, tudo bem? Eu sou Maria Clara Leite, esse é o nosso programa, chegando em mais uma tarde aí na sua casa, com muita alegria e muita informação importante aqui, prestação de serviço, muita coisa você vai acompanhar comigo aqui no nosso programa hoje. Nós vamos falar sobre a relação do celular com a nossa postura. Isso pode trazer muitos problemas, sérios problemas aí para nossa coluna e você vai descobrir comigo todos os detalhes. A gente também tem um bate-papo muito importante sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Quanto é perigoso a automedicação para pacientes de TDAH, é preciso saber aí a medicação correta e aqueles que não têm não podem usar esse tipo de remédio. Sobre isso que a gente vai falar daqui a pouquinho aqui no nosso programa, que já está no ar. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, uma ótima tarde para você. Muito obrigada pela sua companhia em mais esta tarde aqui na Hits TV. Você também pode acompanhar o nosso programa pelo site hittv.com.br. Siga a gente nas redes sociais, a Hit, o nosso programa, e também a mim lá no Instagram, Maria Clara Leite TV. E você pode participar do nosso programa, fazer esse programa junto com a gente, afinal, ele é nosso. Mande a sua pergunta, a sua sugestão para o nosso WhatsApp DDD 11, número 3337-5886. E você já pode, inclusive, fazer a sua pergunta, caso tenha alguma dúvida, sobre o nosso primeiro assunto do dia, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. Muita gente tem descoberto aí ser paciente de TDAH, esse transtorno, né? E a gente vai descobrir todos os detalhes sobre ele. Também vamos falar de medicação no caso dos pacientes desse transtorno com a psicóloga clínica Bruna Rodrigues, já aqui comigo. Muito prazer, Bruna. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Prazer é todo meu, Maria. Obrigada pelo espaço e para falar desse assunto que é tão pertinente nos tempos atuais, viu? Com certeza. Eu vi, Bruna, inclusive, que aproximadamente de 1 a 5% das crianças em idade escolar são pacientes do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É isso mesmo o número? É, exato. A gente está em torno desses 6%, né, no Brasil, e isso são os diagnosticados. A gente ainda tem muita gente que tem um transtorno e que não tem ideia que todos os sintomas que tem, que atrapalham a vida, é por conta dele também. Já vamos falar então, Bruna, para quem está em casa, de repente observa ali, né, sintomas em si mesmo ou em algum familiar e não sabe que é importante procurar ajuda, né? A gente está trazendo aqui os perigos da automedicação, mas para quem é paciente do TDAH, essa pessoa, ela precisa da medicação muitas vezes, né? Então, só para quem está em casa, já vamos explicar o que é esse TDAH? Perfeito. Então, a gente tem aí um transtorno de atenção e um transtorno de hiperatividade. O TDAH, ele tem 3 tipos, né? Então, tem o de atenção, o de hiperatividade e tem as pessoas que têm os dois ao mesmo tempo. Então, é aquela pessoa que, por conta da hiperatividade, perde mais atenção e isso acaba dificultando, né, Maria? Porque essa pessoa, se criança, tem problemáticas dentro do contexto escolar, né, no processo de aprendizagem, nas relações. E quando na vida adulta, isso daí pode se desdobrar e ter problemáticas muito maiores, porque aí é a pessoa que já está inserida dentro do contexto de trabalho, então isso vai trazer dificuldades ali dentro da interação com os colegas, a forma dela de ser, a forma dela de agir, por muitas vezes tem questões aí que atrapalham também dentro do dia a dia o ambiente, todo mundo ali que está envolvido. Então, a gente tem essa dificuldade na vida da infância, mas tem esses desdobramentos aí na vida adulta. Fora que essa criança, né, quando chega na fase adulta, ela já sofreu ao longo de toda a vida, devido a esses sintomas que não foram tratados, né, que não foram acompanhados, muito menos identificados como sendo um transtorno. E ela chega lá na fase adulta cheia de traumas? Muitos. E com algumas crenças limitantes em relação ao potencial dela.
Então, ter TDAH não significa que a pessoa não tenha potencial de inteligência. E por muitas vezes isso é confundido. E algumas falas, né, de pessoas de fora, mas você não aprende nunca, você não consegue prestar atenção, nossa, você é burro. Então, essas coisas, elas vão sendo introduzidas ali, né, no inconsciente daquela criança e ela vai crescendo, imaginando que ela não tem potencial mesmo, que ela não consegue, né, que ela não é desejada ali no meio dos colegas, porque alguns comportamentos hiperativos, né, fazem com que essa pessoa ela tenha dificuldade de ficar paradinha, sentado numa conversa, ela atropela muito a outra pessoa falando, a outra pessoa está falando, então ela começa a trazer outras falas atropelando o tempo todo. Então, dentro do contexto social, não é isso que a gente espera das pessoas, então ele acaba se tornando uma pessoa desagradável. Logo, né, essa pessoa começa a ter essas pessoas ficando distantes dela, tudo, e ela acaba se sentindo mal por conta disso, né? Então, a gente vai ter problemas relacionados ao TDAH do tipo ansiedade, a gente vai ter também uma depressão, porque essa pessoa ela pode começar a se isolar, pode começar a não acreditar no potencial dela. Impulsividade também, né? Impulsividade. Então, se não tratado, o TDAH pode gerar outros transtornos e o TDAH também, ele pode vir com outros transtornos, né? Por isso que uma avaliação mais adequada sempre é interessante, Maria. É mais comum em meninos? Eu cheguei a ler alguma coisa assim. Sim, sim. Esse transtorno, assim como o autismo, ele acaba sendo identificado mais entre os meninos. Talvez, né, é uma hipótese nossa, que as meninas, elas trazem com mais dificuldade os sintomas. Ela consegue disfarçar melhor os sintomas. Então, às vezes, a busca de um diagnóstico acaba não acontecendo por conta desses sintomas estarem disfarçados. Mas não tem nada científico aí que comprove o porquê dessa questão exatamente, Maria. E a pessoa, Bruna, ela nasce com TDAH? É genético? Como é que esse transtorno é desenvolvido, desencadeado? Uhum. É uma questão neurobiológica. Então, o lobo frontal, né, essa parte da frente do cérebro, ele acaba não produzindo dopamina como nas outras pessoas. Então, esse déficit de dopamina acaba trazendo essa dificuldade da atenção e pode gerar também, né, essas ansiedades, esse aumento de pensamento que faz com que também a pessoa seja hiperativa. E aí, aquela mãe que está em casa agora, né, acompanhando a gente aqui no nosso programa, pensa, poxa, eu vi aí as características, né, daquela criança que tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou até mesmo a pessoa se identificou, né, com esses sintomas, com esses sinais, é hora de buscar uma ajuda. Vamos já dar o passo a passo aqui do buscar ajuda, como é que funciona o tratamento, as terapias e as medicações, que é o nosso assunto do dia? Sim. O primeiro contato que as crianças costumam ter é com o pediatra. Então, a mãe falar sobre essas questões com o pediatra, a pediatra pode estar direcionando para um profissional que seja mais adequado. Em algumas situações, acontecem problemas comportamentais com essa criança que tem o TDAH. Então, o comportamento já vai levar a gente a pensar num profissional da psicologia, né? Porque dentro da psicologia a gente consegue ter esse olhar mais voltado para os comportamentos. E aí, caso haja essa desconfiança, Maria, a gente vai indicar para um neuropediatra para que haja esse fechamento desse diagnóstico após, né, o mais indicado, né, para que haja uma assertividade maior é a avaliação neuropsicológica. Então, dentro da avaliação neuropsicológica, a gente consegue identificar se além desse transtorno existe algum outro tipo de transtorno, que pode ser neurológico, pode ser psicológico, né, questões cognitivas. Então, a avaliação neuropsicológica ela é bem completinha e ela consegue, através de testes que são cientificamente comprovados, trazer tudo o que está acontecendo e fazer um direcionamento do tipo de
intervenção. Caso aquela criança precise de um psicopedagogo, vai ser direcionado. Caso essa criança precise de um fonoaudiólogo, vai ser direcionado, um terapeuta ocupacional. Então, com todo, né, esse olhar mais abrangente sobre o que se trata exatamente que aquela criança está apresentando, aí a gente consegue fazer as intervenções que sejam mais adequadas, né, nesse indivíduo pequeno, né, nessa criança. Na vida adulta, se a pessoa ela tem essa desconfiança, ela pode procurar diretamente um neuropsicólogo para que seja feita essa avaliação, Maria. E aí, tanto as crianças quanto os adultos precisam de terapia, né? Dependendo da situação, do caso da pessoa, vai precisar de algum tipo de terapia. Psicólogo, né? No caso, a criança entra aí a psicomotricista, psicopedagogo, muitas vezes fono, né? Também entra aí nessas terapias todas, né? Que a criança precisa fazer, mas no caso adulto, terapia é sempre necessária. Porque esse adulto ele já criou aquelas crenças que a gente comentou no início. Então, ele precisa ressignificar todas essas questões, ele precisa lidar com a forma que ele aprendeu a fazer as coisas, que de repente foi a forma, né, mais confortável que ele aprendeu a fazer as coisas, mas é uma forma que traz algum tipo de adoecimento. Te dar um exemplo, o TDAH ele tem mania de pegar várias coisas para fazer ao mesmo tempo. Então, algo que deixa a gente vulnerável ao adoecimento, fazer várias coisas ao mesmo tempo. Embora a gente viva numa sociedade que incentive isso o tempo todo, é algo que deixa a gente muito acelerado. Então, isso vai aumentar a ansiedade, isso vai aumentar a possibilidade de erro e de frustração também. Então, a gente precisa trazer essa pessoa para essa conscientização, né, da forma que ela lida com as coisas dentro do dia a dia e trazer para ela a necessidade de algumas mudanças para que ela não fique vulnerável a outros tipos de adoecimento. Então, né, a psicologia, a terapia, ela vai entrar nessa intervenção para que a pessoa tenha menos sintomas. A medicação é sempre necessária? Não, tudo isso precisa ser avaliado, mas grande parte dos indivíduos que têm TDAH precisa dessa inserção, por se tratar exatamente da questão da dopamina, né? Então, vai ser feita essa avaliação, tudo, diante dessa necessidade vai ser inserido. Mas o que a gente tem visto, né, que a gente está nessa sociedade que incentiva as pessoas a fazerem muitas coisas ao mesmo tempo. Então, muitas pessoas andam procurando, né, a medicação para tomar sem ter TDAH. Então, qual é o risco de fazer esse tipo de movimento, Maria? Se eu estou inserindo no meu corpo uma coisa que eu não preciso, eu estou mandando a mensagem lá para o meu corpinho de que não precisa mais produzir aquilo. Então, essa pessoa ela vai começar a ter déficit de algo que ela produzia normalmente. E ela vai estar causando outros transtornos por conta de fazer muitas coisas também, por conta de usar a capacidade dela, além daquilo que é necessário. Porque eu costumo também fazer uma analogia, né? A gente tem um tempo de vida. A gente tem lá 80 anos para viver. Se eu vivo intensamente esses 80 anos, assim, em 40, eu sei que eu vou chegar ali nos 50, puxando a perna, puxando a outra, né, com alguns déficits. Então, tudo que a gente exige demais do nosso corpo, que a gente cobra demais do nosso corpo, lá na frente a gente vai ter que pagar essa conta. Então, essas pessoas que estão tomando medicação para serem mais produtivas, né, para fazerem mais coisas ao mesmo tempo, elas vão ter problemáticas lá na frente, Maria. E são remédios de uso controlado, né? A gente sabe que não é qualquer um que pode comprar e na farmácia comprar uma Ritalina, né? Mas esses pacientes de TDAH, eles precisam desses remédios, né? Como você disse, aquele que não precisa vai mandar uma mensagem para o corpo, né? De que o remédio vai produzir aquilo que o corpo produziria. Mas quem tem TDAH precisa dos remédios para a produção dessa dopamina, por exemplo, que tem o déficit aí dessa pessoa, dessa produção. Exato. Mas é a vida toda? Aí vai ser algo que precisa também ser avaliado. Porque por conta de todo esse acompanhamento, tudo que é feito, então os especialistas eles vão entender ali como que está indo o andamento daquela pessoa. Então, pode ser sim que com o tempo haja uma diminuição, até que haja ali o desmame, né? Mas pode ser que não também.
É isso aí. Lembrando que você que está em casa também pode participar aqui do nosso programa com as suas perguntas. Tem alguma dúvida sobre TDAH, medicação, terapias? Mande a sua pergunta para a gente no nosso WhatsApp, DDD 11, número 3337-5886. 3337-5886, um número que aparece aí na sua tela para que você possa participar aqui com a gente. E a gente já tem algumas perguntas. Bruna, vamos colocar aqui na tela então a primeira? É o Marcos que mandou para a gente. Olha só, tenho bipolaridade e TDAH. Faço uso de Ritalina, de valproato de sódio e quetiapina. Gostaria de saber se existem outras opções e quais os riscos de toda essa medicação a longo prazo. Agradeço. Nós que agradecemos, Marcos. Obrigada. E aí, Bruna? Olha... Ele mistura aí várias medicações, né? Porque ele também tem dois transtornos, né? O TDAH e a bipolaridade. O que se refere à medicação, seria leviana se eu estivesse falando para ele sobre isso, né? Mas o que se refere aí à psicologia, o que eu vou dizer para ele? Ele precisa de uma avaliação, né? Então, quanto mais assertivo for a avaliação dele em relação ao que se trata de fato o diagnóstico dele, e em conjunto com as terapias, né, ele vai ter sim uma possibilidade de diminuir a inserção da medicação. Só que é um trabalho em conjunto, é um trabalho multidisciplinar e de formiguinha, de construção, né? Então, todo dia coloca um tijolinho ali e avança, né, um pouco mais. Então, fazendo esse acompanhamento adequado, a gente tem resultados bons. Só que o que a gente acompanha, Maria, é que as pessoas quando começam a melhorar, elas largam tudo e vida que segue. E aí a gente tem uma problemática muito grande, porque principalmente em relação à medicação. Se a pessoa ela larga a medicação sem um acompanhamento médico, a gente tem um retrocesso, a gente tem a pessoa que vai ter crises de abstinência, que vai ter uma ansiedade alta. Então, tudo isso precisa ser acompanhado, desde o tratamento até mesmo, né, a retirada dessa medicação. E é aquilo que você falou, né? Trabalho de formiguinha. Então, a pessoa, ela realmente precisa fazer esse acompanhamento a longo prazo. Sim. Né? Então, a vida toda, como dissemos aqui, né? Talvez. É, porque assim, se a pessoa ela descobriu na vida adulta, vai lá, com 30 anos. Foram 30 anos somando aí questões em relação à vida dela. Então, não vai ser do dia para a noite, né, que uma medicação ou que processos terapêuticos vão aí solucionar aquelas questões. Então, o ideal é sim que a pessoa tenha bastante paciência, faça o que está sendo indicado pelos especialistas e verifique sim a possibilidade de um desmame, por que não? Tudo isso daí vai ser analisado e tudo isso daí vai depender dessa pessoa se entregar para esse tratamento, né, Maria? Mas tudo diante do acompanhamento desse especialista, né? Bem, no caso do Marcos, por exemplo, ele... Não sei, acredito eu que ele acha que está tomando muito remédio. Vale buscar uma segunda opinião? Sim, claro, vale, é válido. E entender o porquê disso também. Porque eu tenho pacientes que ele não tem paciência com o processo terapêutico, e aí ele vai lá no médico, mas eu continuo assim, eu continuo assado. Então, qual é o movimento do médico? Colocar mais medicação ali. Algumas vezes o médico pode ter esse tipo de iniciativa. Então, a gente precisa entender também como que está sendo o comportamento também dele em relação ao médico, né? Que tipo de fala ele está trazendo para o médico. Eu gosto muito de me comunicar através de relatórios, de repente tendo, né, dando uma ligação, fazendo um contato direto com outro profissional dentro dessa equipe, para que não haja nenhum viés de comunicação. Então, às vezes, a gente, dentro do processo terapêutico, está enxergando, sim, um avanço ali em relação aos comportamentos, mas, de repente, a pessoa não está enxergando, porque é muito mais fácil a gente não enxergar o que está acontecendo de diferente com a gente, Maria. Então, de repente, promover essa comunicação entre os profissionais que estão acompanhando ele. Fica essa dica, então. A gente tem mais pergunta, tá, Bruna? Vamos colocar na tela, por favor. Olha lá, o Silvio, obrigada, Silvio, pela sua participação. Ele diz, tenho TDAH e TEA nível 1. Faço uso de Ritalina há mais de 1 ano. Meu psiquiatra disse que quanto menos eu usar, melhor. Então, eu só uso 3 vezes por semana quando preciso ir para o meu curso. Mas, ultimamente, no dia em que eu tomo um remédio, sinto enxaqueca fortíssima e sinto também que estou com um esquecimento absurdo.
mais do que o de costume. Fico sem apetite e com meu olhar fixo num ponto, tipo dormindo acordado. Será que isso é efeito colateral da Ritalina ou da falta dela? Obrigada, Silvio, pela sua pergunta. Você vê, tudo isso o indivíduo ele precisa acompanhar sobre o que está acontecendo. Ele tem um TEA também. Então, o TEA, ele traz outros tipos de comportamento, sintomas que vão transitando aí dentro do dia a dia dele, né? A Ritalina, ela vai ser indicada mais voltada para as problemáticas dele relacionadas à atenção. Então, será, né? São hipóteses aqui, será que ele não precisava de algum outro tipo de intervenção diferente por conta do TEA também? Né? Então, todas essas coisas são coisas que precisam ser avaliadas, né? Ele precisa entender exatamente do que se trata as questões dele, que aí a gente pergunta, será que ele fez uma avaliação? Né? Quais são os tipos de profissionais, terapeutas que o acompanham? Será que ele está fazendo alguma intervenção para que haja algum tipo de mudança no comportamento? Porque até mesmo em relação ao processo, vamos lá, de aprendizagem, eu estou na escola, eu estou tendo dificuldade com atenção. A gente precisa também ter técnicas para ajudar também dentro desse processo de aprendizagem de uma pessoa que tenha TDAH. Então, talvez precise de recursos que sejam diferentes e que possam auxiliar, uma metodologia diferente. Então, é muito amplo, assim, as questões que envolvem, mas é muito importante que o indivíduo seja olhado como um ser único. O que se aplica para um não vai se aplicar exatamente para outro. Então, o que eu oriento ele? Entenda essa avaliação e entenda de fato o que você precisa e como você colocou, Maria, de repente vale uma segunda opinião aí para que ele entenda melhor o que está acontecendo. Exatamente, né? E de repente até mudar aí os medicamentos, enfim. Exato. Né? Ele falou que ele está tendo aí efeitos adversos desse medicamento, muito provavelmente, né? As medicações, elas podem trazer efeitos colaterais, sim. Só que pode ser que esses efeitos que ele tenha não é por causa da medicação, seja por causa das questões que envolvem o diagnóstico dele. Então, são muitas questões aí que eu fico me questionando, que podem estar influenciando o que está acontecendo com ele no momento, Maria. Bacana. Bruna, a gente tem só mais alguns minutinhos, eu vou colocar mais uma pergunta no ar. Eu te agradeço, você que participou aqui do nosso programa, fazendo as suas perguntas para a Bruna. Eu te agradeço, infelizmente a gente não vai conseguir responder todas, mas dá para responder mais uma. Vamos colocar lá? A Flávia manda, obrigada Flávia pela sua participação. Ela diz, eu fiz avaliação neuropsicológica e deu TDAH. Minha psiquiatra começou um teste com a Ritalina, mas ainda não senti muita diferença. Na verdade, parece que o remédio só faz efeito por um período muito curto do dia. Isso é normal? Acredito que aconteça, né? Olha, é aquilo, né? Cada pessoa vai ter uma reação diferente. Até por conta disso, existem vários tipos de medicação. Então, o ideal é que ela converse com o médico, entenda aí exatamente do que está se tratando esse sintoma que ela está tendo, para que, de repente, seja feita uma troca de medicação. Porque ela precisa ter, em torno de 3, 4 meses, Maria, um resultado que seja significativo em relação às problemáticas que ela estava apresentando. Tem uma questão de dosagem, também horário que a pessoa toma, né, aquele remédio? Sim, sim. São muitas as variáveis. Só que todo esse controle, quem vai fazendo é o médico junto com ela. Então, acompanhar isso de perto e não desistir até que a coisa dê certo é importantíssimo, Maria. E tem um prazo também para que um remédio comece a fazer efeito, né? Tem sim. Então, a gente sempre espera esse período de 3 a 4 meses para entender aí se aquele resultado estava dentro do esperado ou não. Mas, geralmente, as pessoas, quando recebem um direcionamento para tomar medicação, ela volta no mês... no próximo mês, no médico, daqui a 30 dias, ele vai acompanhando, 60 dias. Então, vai ser importantíssimo aí ela levar essa demanda para o médico, porque não é o que a gente espera. A gente espera uma melhora aí em relação à atenção dela. Perfeito, Bruna. Bruna Rodrigues, psicóloga clínica, obrigada, viu, pela sua participação aqui no nosso programa. Muito esclarecedora a sua entrevista, trouxe aí pra gente muitos esclarecimentos sobre o TDAH, as medicações, as terapias que são tão importantes aí para quem tem TDAH. Vou deixar suas redes sociais, Instagram,
@pensa_mente_jovem. Correto? Perfeito. Tá certinho? Tem o TikTok também, né? bruna.rodri.psi. É isso? Exato. Tá aí na sua tela, então, as redes sociais da Bruna para você seguir, acompanhar lá os conteúdos que ela coloca nas redes sociais. Foi ótimo, Bruna. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Maria Clara. Até uma próxima oportunidade. Obrigada. Bem, agora a gente vai a um breve intervalo, mas já já a gente volta com muito mais aqui no nosso programa. Vamos falar sobre a relação do uso do celular com a nossa postura, com a nossa coluna. Tá sentindo dor no pescoço, dor nas costas? Pode ser o uso do celular incorreto, hein? Já já aqui no nosso programa. Não sai daí, não. Já estamos de volta com o nosso programa. Mais uma vez, seja bem-vindo. Muito obrigada pela sua companhia. A gente aprendeu demais aqui no nosso programa hoje. Falamos aí sobre TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, no bloco anterior. E agora a gente chega para falar de um problema aí que eu acho que muita gente sofre, inclusive eu de vez em quando. Uso do celular numa postura incorreta. Já sentiu uma dorzinha aí no pescoço, nas costas? Pode ser o uso do celular de forma incorreta. A gente vai falar sobre isso a partir de agora com o doutor Guilherme Rossoni, que é neurocirurgião com foco em coluna, não é isso, doutor? Obrigada, viu, pela sua presença. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, Maria Clara. Boa tarde aos telespectadores. É uma honra poder compartilhar um pouquinho aqui dos conhecimentos, explicar um pouquinho sobre essa famigerada síndrome que chama do pescoço tecnológico, né? Pois é, gente, tem nome. Síndrome do pescoço tecnológico, esse é o nome? Exato. Dá dor aí na coluna, no pescoço, é isso? Pode, classicamente causa uma dor mais localizada na região do pescoço, mas pode também dar dor na região dorsal e na coluna lombar. O avanço da tecnologia, né, é muito importante, né, por conta de a velocidade de comunicação, interação social, mas ao mesmo tempo o surgimento desses smartphones, tablets e cada vez mais aparelhos mais modernos vem causando uma reclusão social e vem também, além de gerar esse problema de reclusão social e outros transtornos psicossociais, o que a gente chama de síndrome do pescoço tecnológico. O que é síndrome do pescoço tecnológico? É justamente problemas de saúde relacionados à coluna associados ao uso contínuo, prolongado desses aparelhos, né, tablets, smartphones, numa posição não ergonômica para a coluna, ou seja, uma posição não natural. Então, a síndrome é um conjunto de sinais e sintomas que são caracterizados por intensa dor no pescoço, que é o principal sintoma, a cervicalgia. E pode também dar uma irradiação para os ombros, para os braços, formigamento, dormência e também uma sensação de tensão, de peso, até de fadiga na hora de você executar movimentos com os membros superiores. Por que ela é causada pelo uso excessivo? Na verdade, pelo tempo prolongado, utilizando na mesma posição esses aparelhos. A cabeça de um adulto normal pesa em média 5 quilos. Então, a nossa coluna cervical, que é esse segmento aqui, sustenta a nossa cabeça 24 horas por dia carregando um peso de 5 quilos. À medida que esse peso, à medida que a gente vai fletindo o nosso pescoço, isso aí caracterizado na posição da gente ficar manuseando o celular, tablet, esse peso relativo vai aumentando muito. Quando a gente fica numa posição de 45 graus, quase encostando o queixo no peito, que é a principal posição de todo mundo mexendo nos celulares, esse peso chega a variar até 30 quilos. Então, a nossa mesma coluna que está habituada a sustentar, carregar 5 quilos, de uma hora para outra começa a carregar 5, 6 vezes mais. Isso vai sobrecarregando as estruturas de sustentação da coluna, os músculos, os ligamentos e os discos, que são os amortecedores. Então, vai produzindo aqueles sintomas que a gente mencionou e vai acelerando o desgaste da coluna. Então, a gente vê cada vez mais frequente no consultório jovens se queixando de dor no pescoço e dores secundárias na coluna torácica, na coluna dorsal, na coluna lombar. Tem um estudo recente que fez uma análise de 20 países. Sabe qual que o país ficou em primeiro lugar em maior tempo médio de uso dos celulares? Pelo tipo de pergunta, já imagino que a resposta é Brasil. Empatado com a Indonésia. O tempo médio que o brasileiro fica no celular por dia é 5 horas.
Se a gente se a gente estratifica isso por faixa etária, a população de até 20 anos fica 7 horas ou mais. Então imagina o seu pescoço 7 horas ou mais por dia, né? Forçando ali a coluna com peso 5 vezes mais do que ela está acostumada a sustentar. Então quer dizer, doutor, essa população mais jovem que fica todo esse tempo no celular tem grandes chances de ter muitos problemas no futuro, né? A gente pode ter aí uma pandemia dessa síndrome. Exato. E foi justamente durante a pandemia que cresceu muito o conceito dessa síndrome do pescoço tecnológico. E foi durante a pandemia que os consultórios de coluna, de neurocirurgia e de ortopedia em coluna, tiveram um boom também dessas queixas. A gente vem reparando um aumento frequente de queixas de dores articulares e dores na coluna em pacientes jovens, que a gente normalmente via em pacientes de média idade ou até pacientes idosos. Sempre lembrando que para você ter uma lesão na coluna, além de você ter um fator de risco, você tem que também ter uma hereditariedade ali, um fator genético que causa uma predisposição importante. Às vezes você vai ter um paciente cheio de fatores de risco, né? Obesidade, sedentarismo, tabagismo, uma má postura, só que ele tem um gene muito bom e você vê a coluna dele novinha, com pouco desgaste. E o contrário a gente também vê, né? Um paciente com um gene muito ruim e que tem vários fatores protetores para se evitar o desgaste da coluna, mas por conta dessa carga genética pesada, desfavorável, ele acaba desenvolvendo problemas. E aí, se ele tem a exposição precoce e duradoura dos fatores de risco, essa carga genética vai acabar se manifestando, ele vai ter problemas cada vez mais jovens e problemas cada vez mais graves. Doutor, tudo isso que você está trazendo aqui para a gente são coisas, né, relacionadas ao uso do celular, do tablet, dessa posição, né? Mas o simples fato da pessoa ficar ali sentada, numa má postura, trabalhando, né? Às vezes no computador mesmo, com a cabeça reta, não está fazendo esse peso aqui no pescoço, mas está ali com a cabeça reta, mas uma postura ali toda torta, caída. E eu não vou dizer que não faça a mesma coisa, porque quando estou ali na frente do computador, às vezes a gente relaxa, né? Fica ali numa postura ali toda torta. Só isso já pode causar essa síndrome? Sim, a má postura, de uma maneira geral, é um fator predisponente para desenvolver doenças da coluna, por sobrecarga mecânica dos músculos, dos tendões, dos discos e das articulações da coluna. Então, de fato, quando você fica muito tempo trabalhando sentado, por exemplo, em home office, né, que cresceu muito durante a pandemia também, você tem que se policiar para modificações ergonômicas, para você tentar sustentar a sua coluna da forma mais fisiológica possível. Então, da mesma forma que você fica sentado, procurar colocar um anteparo, né, algum apoio na região das costas, não ficar sentado num banco ou numa cadeira sem apoio. E esse apoio, de preferência, tenha alguma coisa regulável para aumentar a sua lordose lombar, né? Tem já tem umas cadeiras próprias que vêm com um acolchoamento, né, que encaixa direitinho aqui. E se não tiver, porque às vezes são cadeiras mais caras, né? Dá um jeitinho, né? Bota um travesseiro atrás, pega um lençolzinho e faz um rolinho e coloca atrás. E sem procurar estar com o seu pé apoiado sobre o chão, tá? Os pés apoiados, os joelhos preferencialmente 90 graus relacionados ao quadril. Se conseguir fazer uma leve inclinação dos pés, isso alivia também a sobrecarga sobre a região sacro-coxígea. Procura sempre também, quando a gente está olhando ali para a tela do computador, no caso, que essa tela esteja na altura dos nossos olhos, como se estivesse olhando cara a cara para o nosso computador. Evitar ele ficar muito para baixo, porque aí vai ficar em hiperflexão, ou também ficar muito para cima, porque vai evitar a hiperflexão, que vai sobrecarregar os elementos posteriores da nossa coluna. Sempre retinho ali na tua frente, né? E o ideal é assim, a cada 60 minutos no máximo, trabalhando sentado, ou vendo uma série, enfim, você mudar de posição, levantar, fazer uma caminhada, tomar uma água, ir no banheiro, fazer alguns exercícios de alongamento, depois volta. É isso aí, dica dada então. Lembrando que você pode participar do nosso programa, tem uma dúvida sobre esse assunto, estamos aqui falando do uso do celular e a nossa coluna, né, nosso pescoço, enfim. Tem alguma dúvida sobre esse assunto? Manda sua pergunta pra gente no nosso WhatsApp 3337-5886, o número que aparece aí na sua tela. Doutor, agora fala uma coisa pra mim. Essa síndrome, ela pode progredir assim para uma dor crônica ou até mesmo vir a atrapalhar movimentos? Pode. Essa síndrome, ela é muito tempo dependente, ou seja, quanto maior for a exposição em hiperflexão do pescoço, maiores serão os danos, maiores serão os agravos sobre a coluna. Os primeiros elementos da coluna a sofrerem com isso são os tendões e os músculos.
Só que, à medida que o tempo vai passando, a transmissão de impacto, a sobrecarga, vai trazendo danos às estruturas mais profundas da coluna, que são os ossos, as cartilagens, que são os discos intervertebrais, e as estruturas nervosas que estão localizadas dentro da coluna, a medula e os nervos. Então, à medida que a doença vai evoluindo, pode haver um grau cada vez maior de compressão dessas estruturas mais nobres, mais importantes, e isso produzir dores crônicas, dores muito difíceis de serem tratadas, que vão demandar um tratamento multidisciplinar, né? Com fisioterapeuta, com um educador físico, um personal trainer, com um especialista de coluna, até o ponto, às vezes, de não conseguir ter melhora com tratamento conservador e evoluir para uma intervenção cirúrgica. Pode precisar de uma cirurgia, então? Isso, são casos raros, tá? Menos de 5%. Na coluna? Na coluna. Tá. Menos de 5% dos pacientes que sofrem com problemas de coluna, no geral, não só relacionados à síndrome do pescoço tecnológico, eles vão evoluir para intervenção cirúrgica. Então, ou seja, pelo menos 9 em cada 10 pacientes, fazendo as medidas orientadas de tratamento conservador, vão ter uma boa evolução, um adequado controle da dor e uma melhora da qualidade de vida. A gente vai pensar em tratamento cirúrgico nos casos mais graves, onde o paciente não está apresentando a resposta esperada com as medidas clínicas, ou quando a doença está progredindo a ponto de causar algum prejuízo da função neurológica. Lembra que eu falei que pode afetar os nervos, a medula? Então, se estiver afetando de uma forma grave, que está causando, por exemplo, paralisia da mão, dos pés, perda dos reflexos, perda da sensibilidade, esse paciente precisa, talvez, de uma intervenção cirúrgica para impedir que fique um dano permanente do nervo, que a gente chama de sequela. Então, quer dizer, qualidade de vida vai lá para baixo, Exato. né? E aí a gente pode evitar tudo isso, como você disse aqui, né, doutor? Tendo uma boa postura, evitando ficar tanto tempo no celular. Qual que é o tempo por dia que dá pra gente ficar? Só pra gente entender. Não, assim... O problema é a sequência. É o tempo total Seguido. Pelo dia, e não necessariamente seguido. Quanto mais tempo você ficar, pior. Acima de 5 horas, já tem uma chance muito alta de desenvolver essas dores relacionadas ao pescoço tecnológico. Menos do que isso, lógico que você vai estar protegendo. O ideal é que você fique ali 1, 2 horas no máximo, conforme a necessidade, e usando somente para o que você está precisando na hora. Que é muito comum, né? Além da gente usar o nosso trabalho, ficar viajando aí nas redes sociais, vendo a vida de todo mundo, e a gente tem muito acesso à informação. E eu mesmo, às vezes eu me perco lá, olhando no Instagram, no Facebook, e quando eu olhei assim, passaram 2 horas eu nem percebi. Exatamente, é muito comum. Se você tiver ali esse tempo livre, né, para ficar no celular, você fica e a hora vai passando e agora, ninguém nem vê. Eu preciso do meu celular, do meu tablet, do meu smartphone, porque é uma fonte minha de trabalho, minha fonte minha de renda. Então a gente tem que fazer algumas modificações ergonômicas também. O certo não é a gente levar a nossa cabeça ao encontro do celular. O correto é que o celular venha ao encontro da nossa cabeça. Então, que ele fique elevado, né? E na hora de digitar, você evitar de segurar o celular com uma mão só e digitar. Você tem que fazer de forma simétrica. Segura o celular com as 2 mãos e digita com o polegar. É difícil ficar segurando aqui por muito tempo porque o meu ombro começa a pesar, né? Coloca sobre um apoio na sua frente e consegue usufruir do benefício máximo ali do celular. Bacana. Doutora, a gente tem algumas perguntas que chegaram no nosso WhatsApp. A gente já vai colocar a primeira na tela, por favor. Olha lá, Cristina, do Rio Grande do Sul. Obrigada, Cristina, pela sua participação. Ela diz: tenho 34 anos e sofro com muita dor nas costas. A impressão que dá é de eu estar carregando um carro nas costas. Trabalho o dia todo em frente ao computador e uso bastante o celular também por conta disso. Essa dor pode ser reflexo da minha rotina? O que eu posso fazer para evitar as dores se eu não tenho como fugir dessas tarefas do meu trabalho? Acabou de responder, né, doutor? Obrigada, viu, Cristina? Exatamente. Não vamos falar para você sair do seu trabalho, se demitir porque está prejudicando a coluna. O ideal é que a cada 1 hora no máximo ali sentada, forçando a coluna, você faça exercício de alongamento, faça um trabalho de fortalecimento ou mude um pouquinho a sua postura. E fora o seu trabalho, o que comprovadamente reduz o risco de desenvolver doenças na coluna ou pelo menos retarda a progressão dessas doenças é o que a gente chama de fortalecimento muscular. Então, musculação, um pilates, um RPG, uma fisioterapia, reabilitando essa musculatura que normalmente está enfraquecida, são fatores protetores. Então, nesse tempinho extra que você tem aí, procurar uma academia, uma fisioterapia, um pilates, vai fazer um bem danado. Com certeza, né? Mudar hábitos de vida e vai fazer bem para a saúde como um todo, Exato. né? Não só para a coluna. Temos mais uma pergunta, então, para colocar na tela. Vamos lá?
Olha lá, é a Sol que mandou. Obrigada, Sol, pela sua participação. Ela diz, tenho muitas dores lombares e eu estou tomando amipitrilina. Devagar, porque senão eu. Será que ajuda a aliviar as dores? Perfeito. O paciente que sofre com dor crônica, que é aquela dor que já está perpetuada por mais de 3 meses, isso a gente vê pacientes às vezes com dores por anos, por décadas, uma das partes do tratamento é o que chama de neuromodulação. Além de tomar analgésicos, anti-inflamatórios convencionais e de fazer as atividades, né, propostas de fisioterapia, RPG, pilates, acupuntura, a neuromodulação consiste no uso de remédios que vão atuar no cérebro e nos nossos nervos para reduzir a percepção dolorosa. E muitos pacientes que desenvolvem dor crônica acabam desenvolvendo depressão associada. 80% dos pacientes com dor crônica desenvolvem depressão ou ansiedade. Então, esses remédios acabam também atuando de quebra no tratamento da depressão e da ansiedade. A depressão e a ansiedade deixam a gente mais sensível à dor, formam o que chamam de sensibilização central. Então, a gente fica muito mais vulnerável a uma dor. Então, num processo inflamatório crônico que já está existindo ali, causa uma dor muito mais exacerbada e quem sofre com dor não fica feliz. Então, acaba virando um ciclo vicioso de dor crônica e depressão. Então, a amitriptilina é um remédio importante para tratar a dor crônica e também para a depressão, para dar um basta nesse ciclo vicioso. Então, é um remédio que pode ajudar em muitos casos. E com certeza, então, está ajudando essa pessoa. Já vai começar a ajudar essa pessoa. Também é remédio de efeito a longo prazo? Ele precisa de um tempo ali para fazer efeito? Todas essas medicações neuromoduladoras, e o paciente que sofre com problema de coluna já até conhece bem, gabapentina, pregabalina, duloxetina, a amitriptilina também, como foi mencionado, eles são remédios que exigem um tratamento a médio e longo prazo. Normalmente a gente usa por meses, tem paciente que até usa por um longo período de anos. E todos eles demoram para fazer efeito, 15 a 30 dias, pelo menos, para começar a trazer um resultado e não necessariamente naquela dose inicial que a gente prescreveu. São remédios que são de controle especial e que podem trazer uma série de efeitos colaterais desagradáveis. Ganho de peso, retenção de água, queda da libido sexual e isso tudo também vai prejudicando o paciente em outras áreas da saúde. Então, a gente vai titulando essas doses para saber o melhor custo-benefício para o paciente. A miligrama certinha para a maior taxa de controle da dor com o menor número de efeitos colaterais possíveis. Isso aí, respondida a pergunta da Sol, então, se eu não me engano, né? A gente tem mais uma para colocar na tela, por favor. Olha lá, doutor. Próximo a perguntar é o Cícero. Obrigada, Cícero, pela sua participação aqui no nosso programa. Ele diz, olá, pessoal. Estou com dores fortes na coluna. Um dia tive até falta de ar. Fiz ressonância e deu bico de papagaio em 2 lugares da coluna. Isso pode ser por causa do celular, doutor? Vamos lá. O bico de papagaio, né, o nome científico é osteofitose, né? É um processo de desgaste, é como se fosse uma artrose das vértebras da nossa coluna. E elas vão se formando pelo próprio processo natural de desgaste, o nosso envelhecimento. Então, quem tem predisposição genética, quando está submetido a outros fatores de risco, vai ter uma aceleração na formação desses bicos de papagaio. Mas já faz parte do processo natural. E, segundo o relato ali, só 2 biquinhos de papagaio na coluna, dependendo da sua idade, às vezes a sua coluna até de dar inveja em muitas pessoas. É muito difícil o celular isoladamente estar relacionado com a formação de bico de papagaio. Você tem que ter um fator genético predisponente e só o fato de você estar envelhecendo já faz parte natural da evolução. De qualquer maneira, né, doutor? Se ele acha que é devido ao uso do celular, pode ser que Cícero esteja usando o celular além desse tempinho aí, um pouquinho né, mais, que você né? trouxe pra gente, 1 horinha, 2 horinhas por dia. Então vale a pena também ficar atento com relação a isso, né, doutor? Com certeza. Não custa, né? Dá tempo da gente responder mais uma pergunta? Vamos lá, então, pode colocar na tela. É o Michel, aqui de São Paulo. Obrigada, Michel, pela sua participação. Ele diz, sinto muita dor nas costas, mais precisamente no meio das costas. Não consigo nem dormir direito. Gostaria de saber qual profissional buscar. Perfeito. Então, toda dor na coluna que já está perdurando por vários dias, né, por mais de um mês, ela precisa ser avaliada por um especialista. E pode ser um especialista de coluna, tanto o neurocirurgião como o ortopedista com formação em coluna, para, através da história clínica, fazer investigação, se necessário, fazer a investigação com exames de imagem, raio-x, tomografia e ressonância, e a partir do diagnóstico clínico e radiológico, ou seja, das imagens, estabelecer um protocolo de tratamento. Lembrando sempre que o tratamento vai passar inicialmente de forma conservadora. Então vai ser muito importante um segmento com um bom fisioterapeuta,
com um educador físico, seja um personal trainer ou professor da academia. Então, para dar o diagnóstico, um especialista em coluna, neurocirurgião ortopedista, e para dar seguimento no tratamento, essa multidisciplinaridade. É isso aí, eu nem vou ficar me estendendo muito aqui, surgiu uma dúvida aqui, mas daqui a pouco eu pergunto se der. Vamos responder mais uma pergunta de um telespectador que mandou pra gente. É Samuca, o Samuca que mandou. Obrigada, Samuca, pela sua participação. Ele diz, boa tarde. Gostaria de saber se quando estamos deitados na cama e usamos o celular, qual seria o efeito que causa quando usamos o celular por mais ou menos 3 horas de uso? Perfeito. Da mesma forma que você está em hiperflexão, olhando o celular na posição sentada, se na posição deitada você estiver com o celular acima, olhando olho a olho, você vai estar numa posição ergonômica, você vai estar até ali diminuindo a sobrecarga na coluna. Mas o normal não é a gente estar deitado desse jeito, o normal é a gente estar deitado apoiado num travesseiro, né, com os joelhos dobrados e você de novo com o pescoço fletido. Então, você vai basicamente mudar a posição sentado para deitado, mas o seu pescoço vai continuar flexionado. Então, vai continuar sobrecarregando a coluna de 3 a 5 vezes o ideal. Então, a dica aí para você que gosta de ficar várias horas, né, deitado, vendo o celular, é que você fique deitado, olhando com o celular para cima. É isso aí. Dica dada, então, para o Samuca. Obrigada, Samuca, pela sua participação. Mais uma perguntinha, tá, doutor? Vamos lá? Pergunta na tela. Ah, não, entrou novamente o Samuca? Então tá. Não entrou a pergunta? Não entrou a pergunta, né? Tá ótima. O que eu queria saber, doutor... Que eu falei, né? Você estava falando ali pro telespectador, né? Sobre qual profissional buscar. E é isso que eu queria saber. A gente precisa buscar um profissional quando a dor começa ou só quando a dor está demais? Não, perfeito. Toda dor na coluna, né, com mais do que 4 semanas de duração, ou seja, praticamente um mês, precisa ser investigada, tá? E além da lombalgia ou da cervicalgia, ou seja, dor nas costas e dor no pescoço, quando vem com a presença de sinais ou sintomas que a gente chama de alarme, que podem inferir que está tendo algum tipo de compressão de nervo. Então, se essa dor na coluna lombar se irradia para as pernas, para o bumbum, para a coxa, para os dedos dos pés, se a dor do pescoço irradia para os braços, até os dedos das mãos, se vem associado com formigamento, com dormência, se de repente você começa a perder a coordenação motora, né, o controle fino dos dedos, dificuldade, por exemplo, de calçar um sapato ou um chinelo, se está perdendo o movimento dos braços ou das pernas, se está tendo alterações dos esfíncteres, a gente fala. Os nervinhos que controlam a bexiga, o esfíncter anal, também saem da coluna. Então, se o paciente está tendo incontinência fecal urinária, também é uma coisa que precisa ser investigada. Então, na presença desses sinais e sintomas de alarme, tem que passar com o especialista e, idealmente, fazer uma investigação com o exame de imagem. Bacana, já ficou a dica aí, tudo respondido, né? Mas quer saber mais sobre isso e outros assuntos? Dr. Guilherme Rossoni, neurocirurgião com foco em coluna, está lá no Instagram, no @drguilhermerossoni, como aparece aí na sua tela. Tem o site também, né, doutor? Site drguilhermerossoni.com.br, certinho? Certinho, aí, né? Exato. Obrigada, viu, doutor, pela sua participação, pelos esclarecimentos. Foi extremamente esclarecedor. Muito obrigado, Maria Clara. Foi uma honra poder participar aqui. Aguardo outras oportunidades também. Com certeza, já fica o convite. Obrigado. Obrigada, viu? Bem, agora é hora do seu direito aqui no nosso programa com o doutor Leonardo Girundi, trazendo aí todas as explicações legais sobre as dúvidas legais dos nossos telespectadores. Então, roda a vinheta. Agora, seu direito, com o advogado Leonardo Girundi. Boa tarde, doutor Leonardo, tudo bem? Boa tarde, Maria Clara, tudo bem? Tudo Começando bem. a semana bem aqui na segunda-feira do seu ladinho. É isso aí, bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa. Bora responder as perguntas dos nossos telespectadores, então, né? Afinal de contas, nós estamos aqui para isso, né? Eu acho muito legal esse quadro, Maria Clara, porque é o seguinte, é um quadro feito por eles, né? Aqueles que nos ouvem, nos assistem, mandam suas dúvidas e perguntas. Então, quer dizer, a gente só vem aqui para falar e atender exatamente o que eles querem ouvir do lado de lá. Bora lá, então. Bora a primeira lá. pergunta aqui, doutor, é do Luiz Alberto, do Rio de Janeiro. Sim. Ele diz, boa tarde, doutor Leonardo e Maria Clara. Boa tarde, Luiz. Ele diz, podem me auxiliar nessa dúvida, por favor? Eu trabalhava em regime CLT, fui desligado da empresa,
sou PJ, acho que ele quis dizer, eu também sou PJ, e fui orientado que não posso sacar meu seguro-desemprego. Porém, eu não tenho atuado como PJ no momento. Tem algo que eu possa fazer para receber meu seguro? Pois vai fazer muita falta. Já aconteceu isso comigo, hein, doutor? Exatamente. É interessante, Maria Clara, que você está tão envolvida aqui no programa, né, no seu direito, que você já sabe tudo já, né? Já aconteceu comigo, menino. Você já até entendeu a pergunta aí, porque existe aí uma mistura de CLT e PJ, né? E eu falo isso sempre, um dos grandes problemas do Brasil já é passar pelas siglas. Quando a gente já consegue entender algumas das siglas, já é um bom sinal. E aí, nós, nessa pergunta, temos duas, né? A CLT, a Convenção Coletiva de Trabalho, que trata ali das leis trabalhistas, né? A CLT, Legislação Trabalhista, e tem aí a PJ, que é pessoa jurídica. Se ele fala que ele era CLT, é provavelmente, o que nós estamos entendendo aí pela pergunta, que ele, neste trabalho ele era CLT, mas que ele também tinha uma pessoa jurídica e prestava serviço em outros locais com a pessoa jurídica, ou ela estava inativa, né? Um grande problema que nós temos é que muitas vezes a empresa está inativa, mas ela não consta para a Receita Federal que ela está inativa. Então, quem tem direito a receber seguro-desemprego? É quem não está trabalhando. É quem não tem condições de receber dinheiro de lugar nenhum. Quer dizer, se ele não está em atividade, ele precisa de um auxílio do governo, né, para aquele período até conseguir o emprego. Tanto é assim que se a pessoa já sai daquele emprego e já vai ser contratada por uma outra empresa, por exemplo, ele perde o seguro-desemprego se ele recebeu, por exemplo, um mês. Daí para frente ele deixa de receber, porque ele está trabalhando. Inclusive, nós já falamos isso aqui, é bom lembrar que é crime. A pessoa é aquele jeitinho brasileiro. Quando fala que é jeitinho brasileiro, já é estranho. Cuidado, acenda a luz vermelha. Se a pessoa virar e falar assim, não, me deixa eu começar a trabalhar na sua empresa aqui, mas não anota minha carteira agora não, porque eu quero receber o seguro-desemprego. Isso é crime. Você não pode, porque você está recebendo ali um dinheiro tirando do governo, porque você teoricamente precisa e já está trabalhando. E quem comete o crime? As duas pessoas. Tanto a empresa como a pessoa que está recebendo. Se for descoberta, a pessoa vai ser chamada a devolver todo o valor. Então, o que deve ter acontecido nesse caso é que, como ele tem uma PJ ativa, constou para fins de trabalho que ele tem como receber, ele está trabalhando, ele tem como viver daquele dinheiro da pessoa jurídica. E, por causa disso, foi negado o seguro do trabalho, o seguro-desemprego, e está certo nesse sentido. Então, é uma falta de informação que é difícil. Então, se você está ouvindo e está entendendo o que está acontecendo, é o seguinte, se você tem uma PJ e não está utilizando, mantenha ela de forma inativa. É só pedir para o seu contador para colocá-la inativa, porque se você for demitido, você não receberá o seu seguro-desemprego se você tiver uma pessoa jurídica ativa. Acho que deu para entender, infelizmente, né? Complexa, né, doutor? Bem, ele falou que vai fazer muita falta, então vai fazer muita falta mesmo. Porque, infelizmente, não tem como reverter esse quadro, né? E nós temos, é interessante porque tem algumas coisas que a gente não consegue entender. Nós temos casos, por exemplo, que a pessoa que se aposenta por invalidez e quer trabalhar. Não tem jeito, se ela foi aposentada por invalidez, está declarado para o governo que ela é inválida, ela não tem como trabalhar. Então a pessoa não pode trabalhar. Mas eu posso trabalhar e falar que eu não tenho carteira assinada? Você está cometendo um crime, porque para o governo ele está te mantendo, ele te aposentou porque você não tem condições de trabalhar. Se você tem condições de trabalhar, você deve passar por uma nova perícia, comunicar que você tem força, você consegue trabalhar para que aquela aposentadoria seja retirada. Doutora, chegou uma pergunta aqui agora no nosso WhatsApp, no WhatsApp do nosso programa. Quente. Eu vou te fazer essa pergunta, tá? Quem mandou aqui... tem na tela? Vamos lá. Foi a Idalina Coelho. Obrigada, Idalina, pela participação. Ela diz, boa tarde. Necessito de uma orientação do advogado. A minha pergunta é se a lei permite um menor de idade fazer curso de tatuagem. E aí, doutor, será? Legal, interessantíssimo. Por que primeiro ali, na pergunta, nós não temos como saber que tamanho é o menor, né? Porque tem vários níveis de menor. O que eu quero dizer com isso? Existem menores que são maiores de 16 e menores de 18. Né? E tem outros aí abaixo disso ainda. A lei faz diferença disso? Faz diferença. Não para o curso, mas faz diferença nisso, que nós chamamos de
totalmente incapazes ou absolutamente incapazes e aqueles que são relativamente capazes. Os absolutamente capazes não podem fazer nada sem autorização dos pais. Os relativamente capazes podem fazer parte. Algumas coisas podem ser feitas. Nesse caso, o menor não pode ser tatuado sem autorização dos pais. E muito menos fazer um curso de tatuagem, porque ele não pode trabalhar naquilo que ele não pode fazer, tá? Então, quer dizer, se ele não pode fazer nele a tatuagem, ele poderia ter uma atividade para fazer num outro, né? Então, já tem aí limitações de trabalho e em relação ao curso, eu entendo que é exatamente a mesma coisa. Se você não pode tatuar, o menor não pode fazer a tatuagem nele sem autorização dos seus pais, por que ele faria um curso para tatuar um terceiro? Então, é complexo, tá? Eu entendo que não é possível. Eu também entendo que não é possível, não, mas está respondida aí a pergunta da Idalina. Obrigada, viu, Idalina, pela sua participação. Como eu disse, essa pergunta aí da Idalina chegou agora no nosso WhatsApp, nesse número que você está vendo na sua tela, 3337-5886. Você pode mandar suas perguntas para a gente. Essa primeira que a gente respondeu já tinha vindo antes, né, doutor? Exatamente. Mas tem um e-mail também, né, doutor? Exatamente. seudireito@hittv.com.br. seudireito@hittv.com.br. Eu falo para a Maria Clara, para todo mundo anotar e colocar ali colado na geladeira, né? Porque quando a gente está cozinhando, e eu amo cozinhar, quando a gente está cozinhando, a gente começa a pensar num tanto de coisa que a gente tem que resolver, aí já está lá marcado. Então, você já sabe, seudireito@hittv.com.br. É isso, doutor Leonardo está aí para responder todas as suas dúvidas sobre direito. Dívida não, né, doutor? Dívida você não paga não, né? Não. Basta as minhas. Obrigada, viu, doutor, pela participação mais uma vez. Sempre um grande privilégio estar aqui com vocês. Um beijo, uma ótima semana, que Deus abençoe vocês. Beijão, amém. Deus te abençoe. E a você que tem em casa, muito obrigada pela sua companhia até agora aqui no nosso programa, mais uma vez. Uma ótima tarde para você, que Deus abençoe a sua semana. Um beijo grande para você e para sua família. E a gente se encontra todo dia aqui, de segunda a sexta-feira, sempre às 2h10 da tarde. Até a próxima. Beijo, tchau, tchau.